curiosidades, lançamentos, sucessos, shows e entrevistas. Made in Brasil. Made in Brasil. Made in Brasil. Na apresentação do historiador musical Marco Antônio Ribeiro. Marco Antônio Ribeiro. Hello, baby! E agora, minha gente, nós vamos bater um papo aqui muito interessante com o Mário Orestes Silva e também o Gaspar Vieira Neto. O Mário, inclusive, que fez parte de uma banda interessante, local aqui de Manaus, chamada Pústula Cerebral. Uau! É isso mesmo, mas aqui estão... Muito obrigado, Mário e Gaspar. Aqui estão eles, para bater um papo aqui com a gente sobre um livro muito interessante, esse aqui que o Lucas está mostrando na tela agora, que se chama Fúria e Subversão, História do Punk Rock Hardcore em Manaus. Cara, que coisa linda, né? Obrigado por ter vindo, obrigado pela presença. Inclusive, desculpa te interromper, você foi um dos primeiros, né? Que surgiu aqui em Manaus. São coisas que eu quero esconder na minha vida, né? Década de 80. A gente sempre tem que esconder alguns esqueletos, né? Esqueletos no armário, então eu escondo isso das pessoas, né? Bom, mas eu me orgulho bastante do meu passado. Inclusive, eu era conhecido na cena roqueira como Marco Animal. O Marco Animal sou eu, minha gente. Mas, enfim, não sei qual animal, mas eu era o Marco Animal. Muito obrigado, rapazes, por estar aqui com a gente no programa Made in Brasil. E eu quero, já começando, né, a gente fazer uma breve entrevista aqui com vocês. Aqui está o livro maravilhoso que eu realmente vou devorar esse livro. Eu quero saber de vocês como surgiu a ideia de registrar o movimento punk em Manaus. Aliás, uma pergunta, eu até sei a resposta. Tinha punk em Manaus, bicho? Quem que responde? Há controvérsias, né? Depende do que você tem como punk, né? Porque se você falar que o punk é o cara de moicano com jaqueta de couro chutando uma lixeira, e tem do outro lado da rua um engravatado que tem um projeto de lei que vai beneficiar a comunidade toda. Qual dos dois é o punk? Eu diria que é o engravatado. Então, nos anos 80, a gente tinha muito cara com moicano chutando lixeira. Eu próprio quebrava... Quem é meu amigo da época lembra que eu andava com umas camisetas... eu mesmo pintava as camisetas e escrevia assim, tipo, o sistema fede, eu sou uma ilha cercada de idiotas, e saía quebrando lâmpadas fluorescentes nas ruas da cidade. Que coisa idiota, mas enfim, são coisas da época, né? Então, realmente, o punk é a atitude, o punk é o pensar, é isso? Não é só o som ou o visual? Com certeza, com certeza. O som e o visual, ele define muita coisa, fora do rock, inclusive. Mas quando você foca em ideais, em princípios, em ética, aí você já começa a criar viés, que podem identificar um gênero peculiar ou não. Entendi. Quanto tempo demorou para esse livro ficar pronto? A gente começou o trabalho no começo de 2020 e terminamos no final de 2021, sendo que 2022 foi só para lançar o livro. E é interessante o livro, daqui a pouquinho a gente vai falar como você consegue esse livro, você que gosta da história da música, inclusive tem um livro muito legal das bandas do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome do livro agora, mas enfim, é um pouquinho parecido com esse. E esse livro, inclusive, tem pelo que eu estou vendo aqui, ele segue um padrão tipo o Kill Me Please, né? O Mate-me, por favor, que é a história do Larry McNeil, né? O Larry McNeil reuniu vários artistas da época do punk rock inglês e eles deram seus depoimentos. O livro segue essa linha, esse parâmetro, não? Com certeza. O Legs McNeil e a Gillian McGain, que escreveram ambos o Please Kill Me, que foi influência direta para mim. Foi por isso que eu fiz questão de convidar o Gaspar, que é para manter 2 nomes assinando, e ser uma coletânea de depoimentos. Entendi. Justamente pela influência direta do Please Kill Me. Muito legal. E o Gaspar fala, não? Ele só tá aí. Eu pensei que ele só escrevia, mas fala também, né? Pode perguntar a dúvida aí. Qual foi a maior dificuldade
de realizar essa obra, rapazes? Como sempre, a financeira, né? Financeira. Aí na Mas nossa... financeira é dificuldade para qualquer pra área, área, né? né? Fora a área financeira, teve alguma dificuldade? Por exemplo, encontrar as pessoas. Dá uns exemplos aí de quem foi entrevistado nesse livro. Para mim, a dificuldade foi a falta de tempo, né? Porque eu trabalho, sou funcionário público, então geralmente eu só estou em casa a partir da noite, né? E esse foi o primeiro fator. A outra, como você disse, foi procurar, porque eu conheci os caras da antiga, né? Vamos dizer assim, da década de 90, que já me puxaram os caras da década de 80. Inclusive você, né? Que você lembra que eu te acessei no Zap, né? E aqueles primeiros caras... O Mário é fácil, que eu já conheço ele há muito tempo, né? Que ele foi vocalista da Pústula, né? Que é uma das primeiras também que surgiu, do estilo, né? E aí... Mas ainda bem que eu consegui localizar todos aqueles que eu queria, né? Que foi o pessoal da Asfixia, foi da Distúrbio Social, da Lixo Urbano, né? Esse pessoal aí do Tumulto HC, que é a banda do Tom, que hoje toca na Fetos Inocentes, né? Então, esse pessoal aí foi muito bom. Eu conversar com eles foram me passando tudo, como era naquela época, né? Os precursores, né? As dificuldades que eles... E todos, ainda bem que, livre e espontânea vontade, me atenderam, né? E aí eu pegava toda a entrevista deles e passava para o Mário, né? O Mário ficava responsável em fazer todo o outro processo final, entendeu? Então, como eu te falei, a dificuldade mesmo foi a questão para mim, foi a falta de tempo mesmo e, inicialmente, localizar esse pessoal, né? No início foi difícil, mas depois não, como... Foi se abrindo, foi né? se abrindo, né? Ia localizando um, já me dizia onde estava o outro, tal, e assim foi isso. Dá uns exemplos aí de pessoas. Eu fui entrevistado, gente. Eu fui entrevistado. Foi. Sabe por que eu fui entrevistado? Eu vou falar para vocês aqui. Eu vou abrir para vocês. Eu e meu amigo Lenildo, que hoje mora em Fortaleza, nós fizemos uma banda falsa. Uma... Como é que eu costumo falar? A grande farsa do rock and roll manauara. Uma farsa, uma banda... Uma banda estilo Midi Vanilli. Que nós fizemos uma banda chamada Prisão Perpétua, que inclusive virou lenda urbana na época, né? Uma coisa bem interessante. Mas é claro que eu vivi um pouco essa época e tenho algumas informações relevantes para você. Eu devo ter passado algumas informações para vocês, né? Mas além de mim... Eu estou no livro. Além de mim, quem mais foi entrevistado? Pra mim, dos caras da antiga mesmo. Os velhos, né? Fala os velhos, não fala os velhos. O Marcelo Jobim, né? Jobim. Que eu consegui localizar ele. O outro foi o Frank, que era conhecido na época como Negão Anarquia, né? Nossa. Sabe quem é, né? Sei. Que era da Asfixia, que era um cara bem atuante também naquela época, né? Aham. E teve o outro, o Henry, que era, se eu não me engano, é da Lixo Urbano, né? Também me deu uma atenção. Se fosse cara assim Legal. que eu consegui. Você também, o Lenildo. Né? Né? Desse pessoal aí que eu consegui localizar. Que coisa interessante. Nessa época, só dando aqui mostrando um conceito, era muito complicado conseguir gravações. Então, na época, eu e o Lenildo, principalmente, nós conseguimos bastante discos punks, como veio o Sub, o Ataque Frontal, o Grito Suburbano e os discos do Cólera, do Lobotomia, Ratos de Porão, e, enfim, tantas coisas legais. E a gente queria fazer um som assim, meio punk rock, né? Protestando e tal. Mas uma pergunta para vocês são punks? Não. Eu sempre fui assim... Eu vivi no underground na década de 90, né? Eu achava legal, eu tinha muitos amigos naquela época, né? Eu conhecia o pessoal headbanger, o pessoal que curtia death metal, thrash metal, né? Curtia o pessoal punk, conhecia o pessoal rockabilly mesmo, naquela época. E assim, eu nunca tive assim um rótulo mesmo. Eu gostava, se eu gostava daquele estilo, vamos dizer, se eu gostava de hardcore, que eu gosto até hoje, né? Eu ia lá com o pessoal punk, trocava ideia, né? Eles me passavam o som, aí o que eu tinha eu passava para eles, tá? E se eu gostava de uma banda de metal, né, tal, de thrash ou de death, eu ia lá conversar. Então eu era assim, eu me dava com todo mundo naquela época no underground, né? Tinha amizade com todo mundo e todo mundo me tratava bem, e tem isso assim, né? E eu andei muitas amizades, né? Mas eu andei mais no underground na década de 90, né? Porque... E foi uma época boa, né? Que a gente se reunia ali no centro da cidade. Naquela época
era na Praça do Congresso, né? Era na Bip Top, aqueles lugares, né? Você com certeza sabe. Lembro, Tinha claro. até a Punk Rock Disco também naquela Punk época. Rock, Acho que era ali sim. na 24 de maio, né? Não lembro, mas eu lembro da loja. Isso. Então, era naquela época ali que eu andei E como eu sempre gostei de hardcore, do punk rock e seus derivados, né? Sempre colecionava disco, né? Sempre tive uma, como é que se diz? Uma aproximação com esse movimento, né? Vamos dizer assim, tá? Assim, Legal. tanto como amizade com os colegas, como do estilo também. Aliás, isso que o Gaspar está falando, para quem tiver curiosidade, eu recomendo duas coisas. Um é o filme chamado O Rock que o Brasil Não Viu ou Não Ouviu, do Bosco Leão, vocalista da banda Chá de Flores, que também escreveu um livro maravilhoso chamado Rock Baré. Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco do rock nortista, eu recomendo essas duas coisas. Tanto o filme, que deve estar no YouTube, inclusive, né? O Rock que o Brasil Não Viu, e o Rock Baré, ambos do Bosco Leão. E o Mário é punk, né, bicho? Não. Não? Não. Nunca foi punk? Eu fui na década de 80. É. pô. Mas veja bem, eu na estou época falando do mal. punk não necessariamente que curte o estilo ou que sai quebrando tudo, mas o punk ideológico. Isso daí eu acho que todos nós somos. Todos né? nós somos um pouquinho, Todos né? nós somos um pouquinho. Sempre tem uma coisa punk, sempre coisa de protestar, de querer coisas, uma sociedade melhor, porque essa é a ideologia do punk, né? Sempre queria algo melhor para a comunidade, né? A não ser que você seja bolsominion. Aí tem outra história, aí a gente nem vai entrar na política aqui, porque são conceitos, né? Conceitos. Mas uma pergunta para vocês interessante é o seguinte: qual a diferença que há, ou se é que há, vocês que são estudiosos do movimento ou da música, entre o punk feito, produzido no norte, em Manaus, mais especificamente, com os de São Paulo, de Brasília, até do Rio Grande do Sul? Tem alguma diferença, se vocês que estudaram o tema? Basicamente, não. Não. A diferença é mais cultural, né? O fato da gente estar isolado geograficamente também do resto do país. Mas o Rio Grande do Sul era longe demais das capitais, né? Como falava o Humberto Gessinger, né? Então, mas acabou surgindo uma cena muito interessante. Só que de Rio Grande do Sul para São Paulo, Minas, Bahia, dá para você ir de ônibus. De ônibus. Nós não, nós estamos isolados aqui. Né? É verdade. Mas somente pelo fator geográfico ou também pelos conceitos ou pelas coisas que se exigiam os punks, o que eles reivindicavam, é a mesma coisa ou tem uma diferença? É basicamente a mesma coisa, né? Porque a pobreza, a miséria, a guerra, a violência, isso existe no mundo todo e não é muito diferente. Não é muito diferente. A violência que a gente vê sendo praticada aqui não é muito diferente da que é praticada no Irã, ou no Japão, ou em Toronto, sei lá, qualquer parte do mundo. O que pega mesmo é a parte cultural, né? Porque aqui, por exemplo, se tu sair com uma jaqueta de couro durante o dia, tu assa. É complicado. Pois é, né, bicho? E tem gente que faz isso. Tem como, né? E tem gente que faz isso, eu já vi. Eu passo até mal, cara, só de olhar. Principalmente no verão, né, o verãozão, como estamos passando agora. Aliás, a única coisa que me deixa mais tranquilo é saber que Phoenix é pior. O Max Cavalera mora lá, da Sepultura, e em Phoenix faz 50 graus tranquilo, sem problema nenhum. E aí o pessoal tá... 50 graus até derrete pneu de carro, você ter uma ideia. É uma coisa louca, bicho. Então, enfim. Teve algum show ou festival de punk, que eu não lembro, talvez tenha, né? Vocês tenham pesquisado isso, que marcou a época, tipo em São Paulo teve o começo do fim do mundo. Teve alguma coisa assim em Manaus? Eu lembro do Além da Fronteira, mas não foi especificamente punk. Né? Teve shows, né? Mas que é como você fala, não era especificamente punk, né? Mas onde bandas do estilo hardcore, punk rock eram convidados para tocar, né? Eu lembro que no Parque 10, né? Na época, faz tempo, teve uns shows lá com essas bandas, né? No Festival de Verão, né? Isso, acho que até tocou lá também, né? Tua banda, né, Mário? Não, né? Foi antes, depois, né? O Festival de Verão. Eu lembro que muitas bandas tocaram lá dessa época, né? Juntos com outras bandas de outros estilos, né? Entendeu? Entendi.
Eu lembro. Eu fui em alguns, né? E levei muita butinada. Muita butinada na canela e também cotovelada, né? Eu lembro que, inclusive, eu fui para um show do Ratos de Porão. Foi aqui em Manaus, não foi em São Paulo. Em São Paulo fui algumas vezes, do show do Ratos. Mas aqui em Manaus, especificamente, quebraram meu nariz. Bicho, cotovelada, aquelas coisas. Foi aquele show que teve no Olímpico? Eu não lembro, parece... Não sei, não lembro agora. A memória já está sequelada, né? Eu lembro que teve nessa época um show no Olímpico. Ratos de Porão, sei que... Putz, você levei umas cotoveladas no nariz, sangrando. Tá sangrando! Tipo assim, de vícios, né? Agora, olha, em Manaus teve pelo menos 2 eventos que a gente pode destacar. O primeiro foi o show do Mark Ramone, em Manaus. Mark Ramone, é verdade. Que foi, porra, ver um dos Ramones vivos na nossa frente, assim, é uma coisa... É verdade. Outro show icônico foi o show do Cólera, em Manaus. Ainda com o Redson. Edson. Foi lá no... Foi histórico. Foi lá no Vovó sítio Vovó Maroca, lá no Nova Cidade. Nossa! Lá perto onde eu moro. Ali é o Woodstock, né? Mais ou menos, né? Um lugar isolado, aberto. Isso. Coisa legal, né? E teve o show do Olho Seco também, aqui em Manaus. Teve. Também, né? O Olho Seco eu não sabia. O Fabão... Eu trabalhei no palco, inclusive. Fabão, gente finíssima. Teve Garotos Podres também. Garotos Podres, inclusive, vai tocar Vai, aqui vai, agora. Agora dia 22. Vai tocar aqui em Manaus, Garotos Podres, Grande Mal, né? Mas o primeiro show deles aqui foi muito bom. Eu fui pro show, foi muito bom. Um cara inteligentíssimo, né? Aliás, uma das coisas... Quem assistiu Butinada, produzido pelo Gastão Moreira, talvez... Quem não conhece o movimento, talvez pense que punk é aqueles doido maconheiro ou cheirador de cola. Mas tem uma rapaziada muito interessante e inteligente, que foi, por exemplo, o Redson, o saudoso Redson, o próprio Mal, do Garotos Podres, né? Que os caras são muito inteligentes. Eu posso falar também do João Gordo, que eu acho um cara muito inteligente, tem muitas sacadas muito boas. Clemente Nascimento. Clemente, meu querido Clemente. Clemente que inclusive me mandou o disco da Plebe Rude de novo. Muito obrigado, Clemente. Sensacional o disco. Agora ele toca na Plebe Rude, né? E interessante, um ponto que eu até não tive a oportunidade de falar com o Clemente, mas interessante ponto que eu estava falando há pouco do rock de Brasília, do punk de Brasília e do de São Paulo, de Manaus e Rio Grande do Sul. E o Clemente foi um dos caras que falava, pô, esses riquinhos, esses filhinhos de papai aí de Brasília, fazendo os punk. Quem é punk aqui mesmo em São Paulo, da periferia, né? E aí ele agora toca na Plebe Rude, que é o mundo dá voltas, minha gente. Mas enfim... Era o tempo do Aborto Elétrico, né? Aborto Elétrico, que era a banda do Renato Russo, né? Exatamente. Hoje existe alguma banda punk em Manaus? Tem várias. Quais são? Dá um exemplo aí. Nematóides, Depeides, Morgados. Eles fazem punk mesmo, o punk raiz, punk 77, hardcore, é isso? Inocentes. O estilo varia de banda para banda, né? Tem banda que puxa mais para os Ramones, tem banda que puxa mais pro hardcore. Pro grind também, Pro grind tem muita banda em Manaus. Estado Opressor é uma. É mesmo? Eu não sabia, não conhecia. Não várias, conheço, aliás. Tem várias. Tem uma banda de grind que toca skate, né? Tá relacionado com skate também, né? Tinha uma banda em São Paulo que eu esqueci o nome. Grinders. Acho que é Grinders, né? Grinders, isso mesmo, né? Que é muito skate punk, né? Sai da pista, animal, se você quer... Sai da pista, uma coisa assim, né? Grinders tá ativo até hoje. É mesmo? Não sabia, olha só. Que coisa legal, né? Rapaziada que faz uma sonzeira. Eu vejo muitos, quando eu vou em São Paulo, que eu costumo ir sempre vejo bandas, por exemplo, tocando na Avenida Paulista ou na frente da Galeria do Rock, bandas punks mesmo, né? Tem a rapaziada ali. Né? Só que eu não tenho mais saúde para apogar, bicho. Eu não tenho mais paciência, nem saúde para... A última vez que eu dei um pogo, é fogo, né? Fogo, Eu sei lá, não faz muito tempo não, cara. Os caras me derrubaram, eu bati a cabeça no chão e nunca mais faço isso. Nunca mais faço isso. Agora eu fico lá assistindo de longe, vendo a rapaziada. Né? Isso aí. E o que é ser punk hoje em dia? Mudou do que era lá nos anos 80 para hoje em dia? Ou é a mesma filosofia? O que vocês acham? Fala um pouquinho. A filosofia é a mesma, né? Não E hoje tem muito mais motivo para você ser punk, né? Se você for levar a situação que a gente passa cada vez mais, que a gente vê, não precisa falar, que a gente já sabe qual é, né? Tanto no Brasil como no mundo, né? E, na verdade, naquele tempo, eu ainda cheguei a pegar um pouco, a questão mais era
informações escassas, né? Que tinha. Hoje não, hoje você já tem acesso à informação em tudo que está acontecendo no mundo, em questão underground, os problemas que o mundo está enfrentando, né? Até se você quiser, por exemplo, conhecer uma banda punk, a mensagem que ela passa, que toca lá na Indonésia, você vai lá, baixa lá o som, né? Coisa que na nossa época era praticamente impossível, né? Não, até tinha, por exemplo, pois na é, época... mas era impossível, era quase impossível, vamos dizer assim, conseguir, né? Eu lembro que eu tenho um disco de uma banda finlandesa chamada Tarvet Kadet. Sim, isso eu sei. Que é horrível no sentido de eu não entendi porra nenhuma de finlandês, né? Até entendi depois que eu trabalhei numa grande empresa finlandesa, até traduzi algumas coisas. Mas o som basicamente é o mesmo. A ira, a raiva é a mesma coisa, né? É muito interessante. Mas a informação hoje é muito maior, né? Com certeza. Hoje é muito maior. Porque né? é interessante, o que nós fazíamos lá nos anos 80? Você que é jovem, você que hoje tem tudo na palma da mão, no seu telefone celular, tem tudo, né? Antes, nós tínhamos uma coisa chamada fanzine. Isso. A fanzine, que é uma abreviação de Fan Magazine, que abreviou para fanzine. E nós tínhamos tudo nisso, né? E eu estava vendo aqui o livro, ele tem uma cara de fanzine, né? É isso mesmo? A intenção foi essa mesmo. O Mário que explica melhor essa questão aí. Fala, Mário. Você conhece o Mário? É esse aqui. É porque nos anos 80 eu fiz muitos fanzines punks. Tudo na base do recorta, cola, xerocópia. Inclusive aqui, o título do livro... que você está vendo aqui, é uma colagem, né? Como fazia... Sex Pistols fez isso, não? Fez. Né? Uma colagem o cara recorta no jornal as letras, né? E faz uma colagem, é isso? Isso. Eu fazia isso no fanzine, né? Muito legal. E tirava as cópias e distribuía. É isso mesmo, Mário? Correto, é isso mesmo. Só que naquela época a gente não tinha internet, né? Então a gente vendia tudo mão em mão, boca a boca, tudo via correspondência para o Brasil todo. Eu cheguei a vender fanzine até para fora do Brasil. Olha só que legal, cara. Hoje em dia não, hoje em dia os fanzines quase não existem mais. Hoje virou blog. Hoje é e-zine. E-zine é tudo virtual. Tem essa questão, a informação era escassa na época, né? Mas era muito divertido, né? Era muito legal receber. Eu recebia, por exemplo, um fanzine, e eu cheguei a colecionar, que depois virou uma revista, foi a Rock Brigade, que era uma coisa mais ampla, ligada mais ao rock, ao heavy metal, né? Mas era fanzine na época. Dá uns exemplos de fanzine que existiam nessa época, Mário. Caramba, deixa eu fiz parte de um chamado Fields, que era... Field Magazine. Que era do meu querido Alex Moreira, da Rockstar. O Alex fez aniversário ontem, é isso mesmo? Fez aniversário essa semana, Alex Moreira. E que a gente escrevia sobre vários assuntos. Eu cheguei a escrever sobre algumas coisas por lá. Eu lembro de um fanzine anarquista que era feito pelo Seta, né? Pelo Seta. Chamava-se A Rosa Terrorista. Olha só, o Seta, para quem não conhece, essa figura emblemática do rock manauara, ele fez parte de uma banda chamada Olhos Imaculados, que eu recomendo. É uma banda histórica, uma banda lendária. E o Seta é um cara que tem história, né? No underground de Manauara, né? É verdade, E eu não sabia o que fazia. E eu li esse zine dele, né? Eu ainda nem conhecia ele, vamos dizer assim, direito ainda. O Seta é filósofo, né? Formado em filosofia. Olha só. Que coisa legal, né, bicho? E olha só, eu estava vendo aqui, inclusive, que existiu aqui na contracapa falando sobre o movimento anarquista unificado, que eu fiz parte, sem saber como, mas eu fiz parte, né? Inclusive, tinha fanzines. O Lenildo, meu querido Lenildo, também fazia textos. Quem mais que tinha? Adelino fazia figuras, né? Fazia desenhos. O Ivan Castilho, se não me engano, também. Você fez parte também disso aí, Mário? Fiz parte no finalzinho ainda. Eu cheguei a colaborar com alguns exemplares do Semente do Mal. Semente do Mal. Era fanzine feito pelo Mal, o Movimento Anarquista Unificado. Eu tenho alguns em casa, eu acho, ainda, bicho. Cara, eu guardo essas coisas. Raríssimo. É raríssimo. Muito legal, cara. E aí vocês falam também sobre os pontos, né? Que Praça do Congresso, Rockstar, que ficava lá no Secomis, né? Depois foi para outro lugar que eu não lembro. Tinha um Bip Top Bar, que inclusive tem um documentário muito legal no YouTube, Bip Top Bar. Punk Rock,
Bar do Rai, é isso mesmo? Do Vai do Rai. Bar do Rai. Muito E louco. depois esse lugar, né? virou, o nome mudou para Insanos Bar. Insanos Que Bar, era- que tinha uma banda chamada Insanos, Tinha, inclusive. também, né? tinha. É, um cara, coisa que... E tinha show lá, eu ainda cheguei a show lá no Bar do Rai lá. Ixi, filho. Olha só. Muito, claro. Vocês... Inclusive vendo alguma das bandas da época, né? É. Como tocar punk rock, hardcore. Aham. Né? Vocês tiraram muita teia de aranha da minha mente, né? Da minha cabeça agora. Muito legal. Rapazes, o programa Made in Brasil é visto, graças a Deus, por todo o Brasil, né? É visto no Brasil inteiro, tem uma repercussão muito interessante, graças a Deus. Desde a época da Rádio Logos, que nós fazíamos na Rádio Logos, e agora aqui na Amazônia TV e Rádio. Então, é um programa visto no Brasil todo. E se alguém tiver interesse em conhecer um pouco a história do punk rock, hardcore em Manaus, como é que as pessoas fazem para conseguir um exemplar desse maravilhoso? Pode fazer contato diretamente comigo através do meu WhatsApp, DDD 92 99124 9729. Repetindo. Repete, por favor. DDD 92 99124 9729. Fala diretamente comigo, a gente distribui para o Brasil todo via Correios. E também tem alguma rede social, não? Não, Não, do não, livro Vocês não não. gostam de rede social? Punk não gosta de rede social, né, bicho? Punk gosta só daquela rede do Ceará, né? Estende a rede, fica lá deitadinho ou não? Aí também você vai ver que tem um depoimento das pessoas que participaram das bandas na época, né? Certo. Que tocavam hardcore, que tocavam punk rock, e seus derivados, né? Crust, grind, né? Aham. E assim por diante. Então a gente colheu, o Mário, né? Os depoimentos dos membros dessas bandas, né? Analisando tudo, né? A origem, as dificuldades, né? Como era se ele participava de algum movimento na época de contestação, de algum cunho político, né? Então aí está todo o depoimento aí das pessoas que a gente conseguiu, né? Localizar, tá? E teve algumas bandas que infelizmente eu não consegui localizar. Por exemplo, eu lembro que tinha uma banda lá do bairro do Japim chamado Clandestinos, né? Que eles tocavam hardcore. E só que eu não consegui localizar, o pessoal sumiu, desapareceram, né? Mas o grosso modo que a gente conseguiu aí, né? Com muito sacrifício, tá aí. Que legal. Parabéns para vocês por esse trabalho, trabalho de garimpagem mesmo. É um trabalho maravilhoso. Vou ler, com certeza, não li ainda, mas com certeza vou A ler. gente pretendia fazer até um trabalho maior, né? Mas só que pesou, né? A questão Pois financeira, Mas né? enfim, Mas isso aí foi o que deu, né? Porque Quem sabe vocês consigam aí uma ajuda de patrocínio, ou quem sabe lançar, por exemplo, a Valer, né? Eu tenho contatos com a Valer, de repente a gente pode até ver se pode lançar esse livro pela Valer. Não quero não. Não quer, então? Quero não. Já tirei aqui, já corta aqui. Os meus dois primeiros livros foi pela Valer e até agora não me satisfez. Ah, não, mas a questão eu já escrevi um livro, mas eu nunca pensei, por exemplo, em ter retorno. Eu sempre escrevi isso para registro mesmo. Não, mas o que eu falo... Bom, é melhor não falar. Não, então vamos deixar esse assunto para depois. E então, se você, meu amigo de todo o Brasil, se você quer conhecer um pouco da história, você que não conhece porra nenhuma do som que se fez em Manaus, como eu falei, ouça ou veja o documentário do Bosco Leão e também leia o livro dele, Rock Baré, e também, olha, esse livro sensacional, Fúria e Subversão, a história do punk rock hardcore de Manaus, vai ser interessante. Você que não conhece essa história, vai gostar. Alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre o livro? Não, como eu te falei, né? Aí tá um pouco do que a gente conseguiu fazer pesquisando, né? E com o depoimento do pessoal, tentar ressuscitar, né? Essa parte da história do rock manauara, praticamente desconhecida, não desconhecida para quem era da época, né? Frequentou o underground, né? Uhum. Mas assim para o público em geral, para os mais jovens, né? Que talvez não sabe que as bandas desse estilo já existem aqui em Manaus desde a década de 80 também, né? Como em todas as outras partes do Brasil, né? Que começou com aquele pessoal precursor, né? Que foi com uma banda do Mário, do Pústula Cerebral, teve Vômito, teve Distúrbio Social, teve Asfixia, né? Teve Guicho Urbano, essas primeiras bandas aí que tocaram realmente o punk rock hardcore aqui na cidade, né? Então é isso. Então a preocupação foi resgatar essa história, né? E a gente começa desde a década de 80 até as bandas atuais, né? A gente fez essa preocupação também, que estão hoje na ativa. Legal, tá? Legal. Parabéns mesmo. Mário, alguma coisa a mais?
Bom, tiveram bandas que não entraram no livro, porque a gente não conseguiu contato e porque não mereciam estar no livro. Vixe, olha só. Então, o leitor pode... Banda poser. Não, banda bolsominion mesmo. Ah, tá bom. O que é completamente incabível. Como é que uma pessoa que se diz punk vai apoiar Bolsonaro? Aliás, tem umas coisas muito incoerentes no movimento punk. Em São Paulo, por exemplo, o João Gordo fez um comentário uma vez que eu achei bem incoerente. Tinha punks negros apoiando no sentido de levantando a bandeira nazista. E como? Isso é incoerente. Isso é incoerente. Mas, enfim, né? São coisas de filosofias políticas que... Religião política é uma coisa que eu não discuto, né? Realmente eu não discuto. Rapazes, muito obrigado pela presença, obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho, um trabalho lindo, um trabalho cansativo, mas necessário para resgatar a história da música em Manaus, principalmente o rock and roll. Parabéns mesmo.